Diodoro Sículo e Plutarco Sertório. Diodoro, 90 a 30 a.C., foi um historiador grego, contemporâneo e amigo de César, e escreveu uma obra composta por 40 volumes, sendo que apenas 15 tomos chegaram até os nossos dias. Ele viveu boa parte de sua vida em Alexandria, no Egito, que era o centro cultural do mundo na época, tendo em vista a existência da Biblioteca de Alexandria que abrigava um acervo grandioso, onde ele teve acesso a muitos livros históricos. Os críticos o chamam de excelente copista, mas um mau historiador, pois ele não se aprofundava nas análises sobre os fatos, mas sim apenas relatava os textos que ele conheceu, reunindo-os por temas. Mas é por este fato de ser copista que ele é importante, pois não alterou o que viu. Na medida em que ele não interpreta os fatos, mantém a fidelidade das fontes, servindo como uma ponte de uma literatura muito antiga que teria sido perdida pelo tempo. Diodoro cita também Homero, que na Ilíada narra a guerra de Troia. Troia, até então era tida como um mito, como já comentado, sendo um exemplo de fatos históricos, que embora tenham sido relatados por importantes autores da era clássica, foram julgados como mitos, negligenciados e rotulados como devaneios. A Fenícia concentrava-se ao longo da costa do que conhecemos como Líbano de hoje, e incluía algumas áreas costeiras da hoje Síria e Palestina, e no seu auge, entre 1100 e 200 a.C., a sua civilização se estendia ao Mediterrâneo, de Chipre à Península Ibérica. Os fenícios não dominavam militarmente, mas seus interesses eram comerciais e, por serem hábeis marinheiros, desenvolveram uma extensa rede de comércio marítimo que durou mais de um milênio, alimentando o intercâmbio de ideias, conhecimentos e culturas, desde a Grécia, a Mesopotâmia, o Egito e todo o Mediterrâneo, tendo fundado colônias entre postos como Cartago, que posteriormente viria a ser a sucessora da Fenícia, e Gadir, Cádiz, que controlava o acesso ao Oceano Atlântico e as rotas comerciais da Britânia. É atribuído aos fenícios a fundação também na cidade de Lisboa, com achados arqueológicos datados de 1200 anos antes de Cristo. Diodoro Sículo, em seu livro Biblioteca Histórica, História Universal, quinto livro, a capítulos 19 e 20, deixou registrada a história que teve acesso, para a qual reproduzo trechos abaixo em português. O livro traduzido para espanhol pode ser acessado pelo link acima. Tradução literal, destacando que quando ele menciona a Líbia, há de considerar que esse era o nome dado a todo o norte africano, o Saara, banhada pelo Mediterrâneo, assim como Marrocos, que é banhado também pelo Atlântico. Portanto, as ilhas mencionadas envolvem também as localizadas no Atlântico. Vamos, então, ao texto. A Ilha Afortunada. Já que tratamos das ilhas situadas além das comunas de Hércules, vamos agora nos referir às que se encontram no oceano. Localizada em frente da Líbia, em alto mar, existe uma ilha de extensão considerável, estando no oceano, a oeste, distante da Líbia alguns dias de navegação. Tem uma terra fértil, sendo uma grande parte montanhosa e outra não pequena, uma planície de extraordinária beleza. É atravessada por rios navegáveis que irrigam, e possui muitos parques com plantações de todo tipo de árvores e um grande número de jardins atravessados por riachos de água doce. Nela existem também moradias luxuosamente construídas, e nos jardins os locais foram construídos num ambiente florido para celebrar banquetes, nos quais os habitantes se divertem durante a época do verão, uma vez que a terra fornece generosamente tudo o que contribui para o gozo e o luxo. A zona montanhosa possui espessos bosques de grandes extensões, árvores frutíferas de todos os tipos, vales e inúmeras fontes que convidam à vida nas montanhas. Em suma, esta ilha é irrigada por riachos de água doce que não só proporcionam um prazer agradável a quem nela vive, como também contribuem para a saúde e força dos seus corpos. Há abundante caça de animais e feras de todo tipo, e tendo copiosa caça em seus banquetes, nada falta aos nativos que seja conveniente para o luxo e a vida como dádiva, pois o mar que banha a ilha também tem uma grande variedade de peixes, porque o oceano, por natureza, em todos os lugares está cheio de peixes de todas as espécies. Em suma, esta ilha, que goza de um clima muito temperado, produz, durante a maior parte do ano, uma abundância de frutos e outros produtos sazonais, de modo que, pela sua extraordinária felicidade, parece ser a morada dos deuses e não dos homens. Tradução literal de outro texto? Os fenícios e a exploração do oceano. Fundação de Cádiz. Chegam à Ilha Afortunada.
Nos tempos antigos esta ilha permaneceu desconhecida porque estava longe de todas as terras habitadas, mas depois foi descoberta devido à seguinte causa. Os fenícios, que desde os tempos antigos navegavam incessantemente por causa de suas atividades comerciais, fundaram muitas colônias na Líbia, e não poucas também nas partes ocidentais da Europa. Como seus empreendimentos foram bem-sucedidos de acordo com suas expectativas, eles acumularam grande riqueza e decidiram navegar além das colunas de Hércules, para o mar que chamam de oceano. Em primeiro lugar, no mesmo estreito onde estão as colunas, na costa da Europa, fundaram uma cidade que, estando numa península, se chamava Gadira. Nesta cidade construíram edifícios adequados à natureza do lugar e um suntuoso templo de Heracles, e instituiu magníficos sacrifícios celebrados de acordo com o costume dos fenícios. E esse templo, tanto naquela época como nos últimos tempos até os nossos dias, foi objeto de uma veneração extraordinária. Mesmo muitos romanos, personalidades ilustres que realizaram grandes empreendimentos, fizeram votos a este deus, que cumpriram depois de alcançar seus sucessos. Assim, os fenícios, explorando a costa além das colunas e navegando ao longo da Líbia pela razão acima, foram levados por ventos fortes por uma grande distância através do oceano. Depois de muitos dias expostos à tempestade, chegaram à ilha a que nos referimos, e uma vez que observaram sua felicidade e sua natureza, a deram a conhecer a todos os homens. Por isso os tirrenos, que eram senhores do mar, propuseram enviar uma colônia para a ilha, mas os cartagineses os impediram, em parte por medo de que muitos habitantes de Cartago quisessem se mudar para lá por causa da prosperidade da ilha, em parte porque eles queriam preparar um refúgio, diante de incertezas no caso de Cartago vir a ser derrotada. De fato, eles pensavam que, uma vez que dominavam o mar, poderiam se mudar com todas as suas famílias para uma ilha desconhecida de seus vencedores. Como mencionado, a Líbia na antiguidade envolvia todo o norte da África, incluindo o litoral do Oceano Atlântico, onde fica hoje o Marrocos, Saara Ocidental e noroeste da África, por assim dizer. O texto relata sobre uma ilha abençoada, oceano adentro, descrevendo-a sobre a sua geografia, com rios caudalosos, florestas, clima agradável, feras e caça abundante, povoada por nativos. As ilhas existentes entre a África e o continente americano sul, são Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. Todas elas são ilhas vulcânicas e não se caracterizam pelas descrições. As ilhas de Canárias e Cabo Verde são áridas. Canárias têm poucos rios e mananciais de água potável. Açores e Madeira, embora tenham pequenos rios, os mesmos não são navegáveis como descrito. O texto menciona sobre florestas, relevos, clima e animais selvagens que parecem mais caracterizar os trópicos do que regiões insulares. O mais relevante é a questão dos rios, que descartam a possibilidade de se considerar as ilhas vulcânicas citadas. Já Plutarco, que viveu entre os anos de 46 a 120 de nossa era, foi historiador, biógrafo, ensaísta e filósofo. Em Vidas Paralelas, que contém a biografia de várias personalidades históricas, narra sobre as vidas de Sertório, que foi um general e cônsul romano que viveu de 123 a 72 a.C., dominando a região da Ibéria. Como o texto está em espanhol, apresento a transcrição do que é dito. No link acima pode ser acessada a versão original. Vamos ao texto? Como o vento amainou, ele partiu, aportaram-se algumas ilhas dispersas, que não tinham água. Deixando-as, e passando pelo estreito de Gades, ele tocou em partes da Península Ibérica sobre o direito que se encontram fora do estreito, um pouco além das bocas da Bética, que deságua no Oceano Atlântico, e deu nome às partes da Ibéria. Lá, ele caiu com alguns marinheiros, que tinham regressado de uma viagem às ilhas do Atlântico, que são em número de 2, separadas por um canal muito estreito, e 10.000 estádios a partir da costa da Líbia, e são chamadas Ilhas Abençoadas. Essas ilhas têm apenas chuvas moderadas, mas geralmente elas desfrutam da brisa suave, que trazem orvalho, pois elas têm um solo rico e fértil, adaptadas para o cultivo arável e de plantio, mas também produz frutos espontaneamente, suficiente em quantidade e qualidade para manter, sem trabalho e problemas, uma população com facilidade. O ar da ilha é agradável, devido à temperatura das estações do ano, e à leveza das mudanças, pois os ventos que sopram a partir de nossa parte do mundo, a partir do norte-leste,
devido à grande distância se dispersam antes que eles atinjam essas ilhas, mas os ventos que sopram em volta da terra do mar, a sul e a oeste, trazendo chuvas leves em intervalos, a partir do mar, mas em geral elas gentilmente esfriam a ilha com clara umidade e nutrem as plantas. Aqui, ele menciona a distância da ilha como sendo 10.000 estádios, ou seja, considerando que um estádio corresponde a 185 metros, está se projetando 1.850 quilômetros, sendo que a menor distância entre o Brasil e a África é de 3.000 quilômetros. As Canárias ficam a pouco mais de 200 quilômetros da costa africana, a Madeira fica a 500 quilômetros da costa africana. Os Açores ficam a 1.500 quilômetros de Portugal, mas não estão na costa africana, pois estão na mesma latitude que Portugal continental. Assim o seu relato é inconclusivo, mas não deixa de ser curioso, pois embora seja uma obra ficcional de aventuras, demonstra que haviam registros anteriores que davam conta de que havia um conhecimento de terras mais distantes, conhecimento que se perdeu nos tempos. A história oficial da descoberta do Brasil por Cabral nos dá conta de que houve também um fato inusitado. Se os fenícios encontraram muitos ventos e tempestades que os levaram às Ilhas Abençoadas, Cabral partiu de Lisboa em 9 de março de 1500, passaram pelas Canárias em 14 de março e por Cabo Verde e, 22 de março, quando depois de zarpar ficou à deriva a partir de 29 de março pela calmaria, passando em 10 de abril a 210 milhas de Fernando de Noronha, em 18 de abril próximo da Baía de Todos os Santos, constando em 21 de abril sinais de aproximação de terra, até o avistamento do Monte Pascoal em 22 de abril, quando Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição, relata em seu diário. No dia seguinte 22 de abril, a quarta-feira pela manhã, entopamos aves a que os mesmos chamam de furabuchos. Neste mesmo dia, à hora de vésperas entre 15 horas e 18 horas, avistamos terra. Primeiramente um grande monte, muito alto e redondo, depois outras serras mais baixas, da parte sul em relação ao monte, mais, terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão deu o nome de Monte Pascoal, e à terra, terra de Vera Cruz.